8 fatos pouco conhecidos sobre a Segunda Guerra Mundial. Não há muitos períodos na história do mundo que foram mais examinados, que escreveram mais sobre eles ou inspiraram trabalhos mais criativos do que a Segunda Guerra Mundial. Dado quão complexa e exaustiva foi a guerra, alguns pequenos fatos e histórias interessantes parecem ter escapado das lacunas históricas da corrente principal. Neste vídeo você irá ver os 8 fatos desconhecidos sobre a Segunda Guerra Mundial, mas, antes deixe o seu like, compartilhe o vídeo, e se inscreva no canal. 8. Uma batalha no solo americano. Todo mundo sabe que o Japão Imperial atacou a base dos Estados Unidos em Pearl Harbor, atraindo assim os Estados Unidos para a guerra. O que muita gente não sabe é que o Japão realmente invadiu os Iowa assim. O Japão Imperial desembarcou nas margens do bom e velho Iowa e entrou em combate. A Batalha de Attu, na costa do Alasca, foi uma guerra de 2 semanas que viu a força ocupante japonesa destruída pelas forças de ajuda americanas canadenses. Anos antes, o general americano Billy Mitchell havia dito ao Congresso que quem quer que domine o Alasca dominará o mundo. Esse engajamento viu o fim da campanha das Ilhas Aleutianas, que poderia ter visto o Japão ganhar uma base sólida para atacar os Iowa e talvez até mesmo vencer a guerra. 7. O exército alemão e o exército americano lutaram juntos. Está certo. Os americanos lutaram ombro a ombro com os soldados da Wehrmacht nazistas contra uma divisão da SS, no final da guerra. Esta amizade tem um nome muito medieval, Die Battle vor Kastelither. A luta, os atos de heroísmo e o ar geral de caos também tinham um sabor medieval. O castelo e a área ao redor estavam sob o controle da Waffen-SS e foram administrados sob os auspícios do campo de concentração de Dachau. Depois que uma revolta de prisioneiros levou à expulsão dos guardas SS, o castelo tornou-se alvo de reocupação por uma força Waffen-SS próxima e de libertação por uma coalizão de pequenas divisões dos Iowa, combatentes da resistência austríaca, uma unidade do exército alemão desertada chefiada por Joseph Angel e os prisioneiros em grande parte franceses que apreenderam as armas deixadas por seus ex-guardas. Um grupo de mais de 100 tropas Waffen-SS atacou o castelo. Agora defendida por um tanque americano, 14 militares, um punhado de prisioneiros franceses e a pequena força de Ganglo, a coalizão aliada de Wehrmacht resistiu por horas até que o 142º Regimento de Infantaria do Iowa enviou uma força de socorro que rapidamente esmagou as SS. O castelo Iter foi libertado e os prisioneiros franceses voltaram a Paris alguns dias depois. Ganglo morreu durante a batalha, atirando-se desinteressado na frente do ex-primeiro-ministro francês Paul Reynaud, salvando de um atirador. 6. O massacre da meia-noite. Em 7 de julho de 1945, PVT. Clarence Bertotti havia bebido a noite toda. Antes de retornar ao campo de prisioneiros de guerra para ficar de guarda, ele disse a uma garçonete na cidade que algo emocionante vai acontecer esta noite. Na troca da guarda à meia-noite, Bertotti esgueirou-se até uma torre de guarda e assumiu o controle da metralhadora 30 cal Browning e abriu fogo. Seu alvo? Uma série de tendas que abrigavam prisioneiros de guerra alemães e italianos dormindo. Ele descarregou 250 tiros, matando 9 prisioneiros involuntários. Bertotti evitou punições graves, sendo julgado insano por um painel e enviado a um hospital por um período não revelado. Ele morreu um homem livre em 1969. 5. O czar Boris III da Bulgária morreu. Ele foi visto como um grande unificador por seu povo, tendo recuperado territórios perdidos que haviam sido cedidos após a Grande Guerra. Ele também manteve seu país neutro durante a Segunda Guerra Mundial, permitindo que os nazistas usassem ferrovias através da Bulgária para acessar a Grécia ocupada, mas recusando-se a fornecer tropas para a invasão alemã da Rússia. Ele também se recusou a deportar a população judaica do reino para campos nazistas. Em 1943, logo após um encontro com Adolf Hitler, o czar Boris morreu em Sofia. Ele parecia ter sido envenenado por uma substância desconhecida. Então os nazistas o mataram. Certo? Não de acordo com a teoria mais popular. Foram os britânicos. Ou talvez os russos. A Bulgária atuou como ela diplomático entre a Rússia e a Alemanha e pode ter intermediado um novo acordo de paz entre as superpotências em guerra. Então, espiões britânicos o envenenaram para manter a guerra. Dizem que quando Hitler soube do destino do czar Boris, ele quebrou um vaso contra a parede de raiva. 4. Urano nazista ausente.
Em 2013, Timothy Coet, da Universidade de Maryland, recebeu um presente bastante estranho, um cubo de urânio feito nazista. O artefato foi uma das centenas de cubos idênticos que seriam usados em um reator nuclear pelos alemães. Depois que o exército dos EUA desmantelou todas as armas locais de energia nazistas capturados em 1945, alguns observadores afirmaram que ainda faltavam muitos cubos de urânio. Este bloco atômico específico que acabou em posse de Coe veio embrulhado em um pano com uma nota anexada, presente de Nillinger, SIC, pedaço de urânio do reator que Hitler tentou construir. Descobriu-se que Nillinger era Robert Nillinger, um físico que trabalhou no projeto Manhattan e, após sua morte, seus representantes imobiliários passaram o courier para Coet. Legal, certo? Uma pergunta assustadora permanece: onde estão os outros? 3. Separatistas bretões eram colaboradores nazistas e lutadores da resistência. Este fato fala sobre as complexidades além da simples liberdade versus tirania, paradigmas do bem versus mal que são frequentemente apresentados como a narrativa dominante da guerra. É provável que a maioria dos nacionalistas bretões apoiasse a ocupação nazista, vendo sua filosofia de supremacia ariana, que incluía celtas como povo bretão, como um bom pretexto para finalmente criar um Estado bretão independente. Mas nem todos os separatistas bretões simpatizavam com a causa nazista. Muitos eram de tendência comunista socialista, juntando-se à resistência francesa. Imagine a Guerra da Independência da Irlanda, a luta interna que culminou em uma guerra civil, tanto a favor quanto contra o tratado, facções de esquerda e direita apoiando a liberdade irlandesa, apenas por meios diferentes. Terminou de imaginar este evento? Agora adicione nazistas e você terá um modelo muito bom para esta confusa da história da Bretanha. 2. Uma cidade alemã enganou bombardeiros aliados que estava na Suíça. A cidade de Constance tem uma história incrível. 3 empresas estavam desenvolvendo e produzindo equipamentos militares para os nazistas. Então, como a cidade evitou uma forte chuva de bombas incendiárias, eles deixaram as luzes acesas à noite. Em todo o mundo, grandes cidades e vilas escureciam todas as noites, de modo que os pilotos de bombardeiros não podiam se concentrar em sua localização. O quanto isso ajudou está em debate, dada a destruição massiva sofrida, de Londres a Tóquio. A Suíça, a apenas uma curta distância de Constance, foi notoriamente neutra no conflito e não sofreu tais bombardeios. Assim, as luzes brilharam noite adentro, convencendo os aviadores britânicos, americanos e outros aliados de que a cidade devia ser na Suíça. Gênio. O jovem e promissor autor inglês que desapareceu. Este jovem na Inglaterra, teria uma longa e bem-sucedida carreira como romancista. Ele já havia iniciado sua carreira literária fortemente, já tendo publicado 2 romances na ativa, quando a guerra estourou. Em 1943, ele se tornou um prisioneiro de guerra na Itália. Ele definhou como tantos homens, abatido e derrotado, incapaz de ver um futuro brilhante. Não. Dabellani continuou trabalhando. Ele trabalhou em mais 2 manuscritos enquanto estava preso. Após a queda da Itália, uma onda gigantesca de defensores nazistas invadiu o país para se defender do avanço das forças aliadas. Bellani aproveitou o caos e fugiu para o campo. Ele continuou desbastando seus romances, o tempo todo evitando os nazistas. Quando ele finalmente terminou seus trabalhos, ele os deu a um local amigável que jurou enviá-los para a Inglaterra quando a guerra terminasse. Ambos os romances voltaram para a Inglaterra e foram publicados, ganhando muita aclamação da crítica. Mas Dabellani não estava por perto para desfrutar de seu sucesso. Ele desapareceu nas montanhas dos Apeninos em 1943. Seu destino é desconhecido. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal.